E eu quero falar essa noite sobre completar essa missão em meio à guerra. Nós estamos em meio a uma guerra. E a ideia é o seguinte: a gente tem que completar a missão em meio às lutas. Nunca vai estar bom a vida, 100%. Não existe 100% perfeito, 100% de paz, 100% de felicidade. Não existe isso, irmãos. Alguns falam que eu sou meio romântico, acredito na vida, acredito e tudo vai dar certo. Eu sou assim positivo mesmo. Mas eu também aprendi nessa vida que nem tudo é 100%. 100% só vai ser aonde? Como o pastor Ronald falou aqui, né, na música que a gente cantou. Só no céu, lá 100%. Aqui é guerra, é luta, é momentos difíceis que a gente passa. Em vários momentos. Então, nós somos convidados como servos do Senhor a fazer missões em meio à guerra. É sobre isso que eu quero falar. 2 textos. O primeiro é bem conhecido, é a missão. Então, qual é a nossa missão? Mateus 28, 19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então Jesus estava subindo como aquele super-herói que sobe, que voa, que vai nas nuvens, e ele, antes dele subir, ele falou: a missão é essa. A missão da igreja, da vida de vocês, e vocês vão levar ao mundo isso aí. Ao mundo. E aí Paulo aos Efésios, já compreendendo a estrutura do mundo, compreendendo as outras, você veja, o apóstolo Paulo passou de perseguidor para perseguido. Paulo. E ele levou chicotada, foi preso, foi humilhado e passou por muitas lutas, mas ele não desistia de pregar o evangelho. Paulo é um grande missionário. E ele, escrevendo aos Efésios, disse: porque não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados, contra potestades. E ele continua falando desta luta que não acaba. Então a luta nossa do crente não só é a luta do dia a dia da nossa vida, mas é uma luta espiritual. E não é contra seres humanos. Semana passada nós oramos especificamente pelo Irã, onde está a guerra lá. Eles são ditos como os terroristas, e maus, e muçulmanos, fundamentalistas, enfim, um monte de coisa. A gente olha assim, uma figura do mal, mas ali tem gente, ali tem famílias, ali tem crianças, ali tem idosos, ali tem vida. E aquela vida é importante para Deus. Então a nossa luta não é contra a carne, contra ideologias, contra filosofias, contra as falsas religiões, mas é contra esses principados. Então, nesse sentido, nós vamos nesse momento orar. Pai, abençoa essa mensagem. Abençoa essa igreja no cumprimento dessa missão. Que cada um de nós possa entender que temos uma vida assim do dia a dia, da segunda-feira, do trabalho, dos estudos, das finanças, de tantas coisas que a gente tem, da criação de filhos, de tantas coisas. Mas também que nós somos soldados teus nesta luta. E temos as armas e precisamos lutar para vencer. Então, continua abrindo os olhos desta igreja, dessa tua agência aqui, Jardim da Prata, para que a gente possa cumprir e completar a missão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A vida cristã, muitos estão com bastante tempo de vida cristã, outros começaram agora, e eu já falei isso aqui uma vez, que quando eu me converti, o meu pai da fé achou que eu estava muito alegrinho. Ele me falou de Jesus para mim e eu fiquei alegre. Eu aceitei Jesus, eu deixei Jesus entrar, meu coração se encheu de alegria. Ele olhou para mim e falou: você está alegre? Estou alegre.
E aí ele virou para mim e falou assim: mas tem uma coisa para te dizer, olha, você a partir de hoje ganhou um inimigo. Inimigo? Que inimigo? Agora eu sou amigo de todo mundo. Sou amigo tem a igreja, sou amigo do pastor. Não tem inimigo. Que inimigo é esse? O inimigo espiritual, o diabo. Ele vai fazer de tudo para você desistir, se afastar. Então o que ele me disse ali? Essa frase que eu vou ler. Que a vida cristã não é um passeio tranquilo. A vida cristã não é um passeio tranquilo. É uma missão no território de batalha. É igual o mar revolto. Nós estamos no meio de um mar revolto. Uma tempestade vem. Ora vem a bonança, mas daqui a pouco vem a tempestade. E a nossa vida cristã é uma batalha constante, porque o território de missões é um território hostil. Quando Jesus salvou você, quando Ele te salvou, Ele não apenas lhe deu perdão, graça, apagou os seus pecados, te deu esse alívio. Eu estava assim, puxa, Jesus me perdoou, eu estou feliz. Mas Ele também deu uma missão. Ele perdoou, Ele lavou, mas Ele também deu uma missão. Quando Jesus salvou você. Então, a vida cristã não é só para a tua salvação e tudo beleza. Agora eu estou salvo, vou curtir a minha vida. Aí quando eu morrer eu vou para o céu, para as mansões celestiais. Não é só isso. Não. Jesus deu uma missão importante. Para alguns, pastor, minha missão é ser mãe. Já ouvi uma vez uma pessoa falando isso. Pastor, sabe, a minha missão eu sei qual é. Qual é a tua missão? A minha missão é ser mãe. Lógico, que bom. Se Deus te deu a bênção de ter filhos, você tem essa responsabilidade, essa missão de cuidar bem, tudo isso. Mas eu não estou falando dessa missão, estou falando da missão do Evangelho, de levar as boas novas para o seu filho que você teve e para outras pessoas também. Existe uma guerra invisível acontecendo todos os dias. Existe. Que guerra é essa? Primeiro, guerra pelas almas. As pessoas mesmo. Pessoas que precisam realmente de mudança, de salvação, estão perdidas. E dá raiva, né? A gente assistindo esses vídeos aqui, a gente vê um bandido, ele para o carro, tira as pessoas de dentro. A gente vê as pessoas saindo com o neném no colo, com sacola. Um monte de gente sai do carro e esses bandidos não têm um mínimo de misericórdia, um mínimo de... E aí joga uma pessoa, ainda pega celular, pega e vê no bolso para entrar e levar o carro da pessoa. Deixa a pessoa na rua. Essas pessoas que fazem isso, na verdade, você fala assim, tem que ir para a cadeia. Ou tem que alguém chegar e revidar e matar essas pessoas. Eu sei que dá raiva ao ponto de a gente talvez pensar isso. Mas na verdade ali é uma batalha, uma guerra por uma alma que está ali. Então a gente tinha que fazer de tudo, a igreja, para a gente converter esses bandidos. Converter essas pessoas. Para elas mudarem. Se todas as igrejas fizeram um pacto, uma rede de missões para ganhar essa, porque é uma guerra, e a guerra só vai ser vencida, não é com a polícia, não é com o sistema, é com o evangelho que vai mudar essa história. Dos assaltos do Rio. A guerra pela fé, a fé que se esfriaria, o amor que se esfriaria. Então hoje a gente que é pastor de igreja aqui está tentando que não acabe a fé no teu coração. Nós temos que ter a nossa fé pessoal, mas tem que fazer a igreja ter fé. Para você não desistir, continuar. Então existe uma guerra contra a fé, chama desânimo. Todo mundo parece estar desanimado. Então, existe essa guerra. E a terceira guerra pela verdade. Aí, isso aí não preciso falar, o Brasil, aliás, o mundo todo está um problema, a gente não sabe com quem está a verdade. Até quem julga, já foi colocado lá para julgar, não faz a verdade. Aí fica difícil. Então, a guerra por esses problemas. Guerra pelas almas, pela fé e pela verdade.
Enquanto muitos cristãos estão distraídos, esse é um problema hoje também, a distração. A gente parece que não se concentra mais numa pregação, não se concentra mais, a gente se deixa distrair por um monte de coisa. Então, enquanto muitos cristãos estão distraídos, Deus está procurando soldados. Soldados. Hoje, como eu falei, é uma guerra. Então, Deus está procurando, no meio de uma igreja enorme, a nossa igreja, por exemplo, uma igreja, Deus está procurando os soldados. E muitos soldados estão distraídos com muitas coisas. Jesus não chamou espectadores, pessoas que só ficam assistindo os outros trabalhar, os outros fazerem, e ela fica ali, parada, estática. Ele chamou discípulos que lutam, que perseveram, que avançam. No exército, lá no quartel, são os vibradores, pessoas que estão ali, não deixam soldado para trás, não deixam de fazer o serviço, são, em outros termos, chamados casca grossa. Já ouviu esse termo? Casca grossa. Eu às vezes estou aqui na igreja, subindo, descendo as escadas, aí esqueceu uma coisa, desce lá. Pastor, pede para um embaixador. Às vezes eu peço. Aí um deles é casca grossa. Não, pastor, pode deixar aí. Pega e vai e leva. Esse dia eu estava subindo e descendo, não tinha nenhum embaixador, não tinha ninguém. Aí a irmã falou, pastor, mas você fazer? Eu falo assim sempre para ela, irmãos, eu estou aqui, eu faço exercício, eu tomo vitamina para isso. Eu não deixo, não. Eu faço. Se tem que fazer, eu faço. Eu não deixo a obra do Senhor de qualquer jeito, não. Se tem que ir lá visitar o irmão lá no recreio, lá como eu fui muitas vezes lá visitar a irmã que mora em Jacarepaguá, outra mora, o irmão Diácono Isaías, que tinha, ele ficou numa casa de repouso para lá do recreio, longe. O diácono Roberto sempre ia lá, ele falou, pastor, vai lá. E aí eu fui. Fui umas 2 vezes, mas é longe, hein? Bem longe. Mas tem que ir. Tem que ir. Não é por obrigação de pastor, não. Eu sou da guerra, eu sou soldado. Eu sou desses que não deixa, não pode. Então, Deus está procurando não espectadores, mas soldados hoje para essa obra. Discípulos que lutam. Então, baseado nesses textos que eu falei sobre essa cumprir a missão em meio a essa guerra, nós vamos dividir essa palavra em 5 partes. A primeira parte é a seguinte: Jesus nos deu para a gente uma missão bem clara. Ah, mas eu não entendi. Está difícil para entender. Me explica, mas não precisa explicar. Já está aí. É uma missão clara, fácil de entender. Jesus deu essa missão e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Essa é a missão. Vão. Comece em Jerusalém, comece na sua casa. Ah, minha missão é meu filho, eu quero ser mãe. Então comece com o teu filho. Depois amplia mais um pouco, com o teu sobrinho, com o seu vizinho mais próximo. Mas faça, comece a falar, pregue lá no seu trabalho, aonde se estiver. A missão é clara, ide fazer discípulos. A missão da igreja não é opcional, não é uma opção. Se der, vamos ver se vai dar na agenda, se der tempo, a gente faz. Então, aqui na igreja tem MCM, hoje teve uma reunião de MCM. Tem Ministério de Homens, tem Ministério de Casais. Esses ministérios que se reúnem, né? Então, nesses ministérios tem que ter missão. Tem que convidar não crente. Tem que dar uma palavra evangelística. Tem que fazer algum movimento de missão. Se não fizer, não está cumprindo a missão. Então, vai essa dica aqui para todos os departamentos da nossa igreja. A música, coral, tudo. Tem que ter a missão ali dentro. Tem que ter o evangelismo ali. Tem que ter um visitante sempre no meio. Tem que trazer para ouvir de Jesus. Jesus não disse se quiser ir, mas disse ide. Ide. O inimigo luta para impedir essa missão.
Lembra que estamos falando da batalha espiritual. Porque cada alma salva é uma derrota para o reino das trevas. O reino das trevas, irmãos, não pode prevalecer. Amém, queridos? Não pode. O reino das trevas não pode vencer sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele não tem o direito. Ele só tem se você ficar distraído, se você não cumprir a missão. Aí ele vai prevalecer. Aí ele vai ganhar o teu filho, o teu neto. Aí vai levar embora, vai ceifar, e aí vai vencer, vai começar a ganhar na tua vida. Você não pode deixar isso acontecer. Então nós somos chamados a cumprir essa missão clara que Jesus deixou, clara, claríssima. Seguir cumprindo essa missão. Segundo, existe uma guerra real mesmo. Efésios 6:2 nós lemos, não temos que lutar contra carne e sangue. São anjos, são demônios. No mundo espiritual só tem esses dois aí andando por aí. E nós temos o Espírito Santo que está conosco, que luta por nós também. Então nós somos em maior número. É maior aquele que está em nós do que aquele que há onde? No mundo. Por quê? Porque nós temos os anjos de Deus poderosíssimos e temos o Espírito Santo de Deus. Então o inimigo não pode prevalecer se nós tivermos as armas. Porque nosso lado é mais forte, mas é real. A Bíblia revela que existe um conflito invisível entre o reino de Deus e o reino das trevas. Existe. Satanás tenta distrair os cristãos e esfriar a fé. E infelizmente, em alguns momentos, em alguns lugares, nós temos visto que ele tem conseguido. Mas ele não vai conseguir aqui. Amém, queridos? Porque tem um soldado, tem uma mulher que ora, que não vai deixar, não vai perder a sua família, que não vai deixar de fazer missões, de orar pelos missionários, pelo mapa, pelos países, não vai deixar de dar sua oferta, por menor que seja. Não vai prevalecer, amém, irmãos? O inimigo não pode, porque olha, essa guerra é real, mas nós temos ao nosso lado o príncipe do reino de Deus, o príncipe da paz, que é Jesus. Terceiro, não vou demorar muito, Deus nos deu armas. Não tem como ir para a guerra, lutar sem arma, né? E Efésios 6,13 diz, tomai toda a armadura de Deus. Então, você precisa ter armas. Você precisa ter armas. Não pode, não tem como você ficar sem essa proteção, sem armas de ataque também. Deus não nos enviou na batalhas desarmados. A Bíblia fala da armadura, o cinturão, caminhar sempre na verdade, falar sempre a verdade, viver a verdade. É esse cinturão. Couraça da justiça, aqui no peito, couraça, ser justo, agir com justiça. Se der um troco errado, devolve o troco. Nossa, mas obrigado. Esses dias eu fiz isso na rua. Deixa eu ver se eu lembro onde é que foi. Sim, foi um rapaz que ele ficou surpreso. Eu falei para ele, olha, obrigado porque você, pela sua honestidade, obrigado pela sua honestidade. O rapaz levou um susto, porque nunca ninguém tinha falado isso para ele, foi uma coisa tão simples. Mas ali o que eu estava demonstrando? Couraça da justiça. Se ele foi justo, se ele me ajudou, se ele podia se aproveitar da situação, não se aproveitou, ele merece um elogio. Então ali eu estava mostrando o quê? Justiça. Você elogiar alguém, você agradecer alguém, você está sendo justo. Então essa couraça é importante. O escudo da fé, que pode aplacar os dardos do inimigo, que está a todo momento, toda hora, para nos desanimar, mas com a fé vai dar tudo certo. Às vezes os irmãos aí estão doentes, vêm falar, eu falo, não, vai conseguir, você vai passar na prova, você vai, sempre uma palavra positiva, você vai conseguir, as coisas vão melhorar pela fé, é a fé. Então você tem que sempre verbalizar essa fé, verbaliza que elas vão acontecer na tua vida.
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, irmãos, aqui na igreja o que não falta é palavra, né? Então, não só o pastor, mas os pastores estão sempre pregando. Hoje de manhã vimos a irmã Sheila pregando. Temos muitos pregadores, temos professores de EBD, né? E temos os professores do seminário, quintas-feiras, e depois quem quiser se matricular também vai ter uma capacitação enorme sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se capacite com a Bíblia, nas histórias, nos estudos mais profundos. A espada, você vai usar ela na hora certa. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de alguma coisa que está na Bíblia, que vai te ajudar naquele instante. Agora, se você não lembra não lembra das histórias, não conhece os versículos, você vai ficar fraco. Fraco. E aí as batalhas você vai perder todas. Quem está cheio da palavra de Deus, vence a batalha. Vou repetir. Quem estiver cheio da palavra de Deus, o quê? Vence a batalha. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Então se capacite, irmão, na palavra. A vitória não vem pela força humana, mas pelo poder de Deus. Então Deus dá as armas. Quarto, quem cumpre a missão vence o inimigo. Venceu já. Está mais que vencido, está derrotado o inimigo da gente. Então, se você se envolver na missão, não tem como perder. É um time que não sabe o que é perder. Times aí, os campeões, estão perdendo. O pessoal deixa de vir à igreja para ficar assistindo jogo de futebol. Aí reclama, minha vida não vai estar perdendo as batalhas. Agora, quem está aqui cumprindo a missão, se envolvendo, testemunhando de Jesus, participando da campanha, na sua igreja, se envolve, vence o inimigo, vence. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas continuou avançando, porque a igreja avança nas perseguições. Guarda bem isso, a igreja avança nos momentos mais difíceis, ela cresce mais. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos que prisões não pararam a missão. As prisões, eles tentaram prender os apóstolos, calar os apóstolos, levar os cristãos para a arena, achando que eles iam negar Jesus, mas não negava. Então, no meio desse momento mais difícil da missão, eles venceram. Ameaças não pararam a igreja, ameaças. Perseguições não pararam a missão. Quanto mais oposição surgia, mais o evangelho se espalhava. Então, com Deus é assim, com o reino de Deus é assim. Você se envolve em missões, a coisa melhora. Quando você dá a tua oferta, parece que é liberado um dinheiro da onde não aparecia. São as coisas de Deus. O envolvimento com a obra, com a oferta. Teve um jovem que eu nunca esqueço aqui da igreja, esse é dessa igreja, não é da outra igreja, dessa igreja, que ele fazia concurso e estudava, mas ele não faltava a igreja domingo. Porque a maioria, agora que estou estudando, então eu tenho que estudar domingo. Mas estudar domingo por quê? Não pode estudar os outros dias? Por que tem que ser domingo? Aí a pessoa não vem na igreja. Aí deixa um cargo que agora eu estou me dedicando a estudar para o concurso. Aí não passa no concurso. E aquele jovem que estudava durante a semana, mas não deixava o trabalho da igreja, quando foi a prova ele passou. Então assim, parece que quando a gente se envolve mais na obra de Deus, em missões, em oferta, nas coisas de Deus, Deus vai abrindo outras portas para a gente. Guarda essa frase aí, quem cumpre a missão vence o inimigo. Vence. Isso mostra que o reino de Deus sempre avança e sempre vale a pena e sempre é melhor gastar o tempo teu precioso, você acha que você é precioso, com o Deus do que com as outras coisas. Quinto, a recompensa é eterna. Às vezes a gente não vê as coisas acontecendo aqui como a gente queria. Eu já preguei muito sobre isso aqui, né? E às vezes a perda, né? A gente acha que a gente perdeu, mas na verdade a gente ganhou. A recompensa é eterna. Cumprir a missão pode trazer desafios agora. É muito difícil cumprir a missão. Ganhar o mundo todo
alcançar os 5.000, alcançar os 30.000, né? Ali é o cartaz das crianças, mas o alvo de missões mundiais para o Brasil todo é 30 milhões. É difícil, é muito dinheiro, é difícil. Não é, se todo mundo der um pouquinho, cumpre fácil. A recompensa é eterna, muitos desafios, mas a recompensa virá. Jesus disse, quem ganhar uma alma, Jesus disse não, Provérbios disse, Provérbios 11:30, quem ganha uma alma é sábio. Uma só. Já está sendo muita coisa. Cada pessoa alcançada é uma vida transformada. Uma família transformada. Um destino eterno transformado. E aqui a gente estava numa reunião do Conselho de Líderes sexta-feira e eu falei, olha, o seminário aqui, a gente não pode ter ideia do mundo espiritual, o que cada seminarista que se forma, que se torna pastor pode alcançar. Você veja, eu fui tirado lá de um bairro esquecido lá da região metropolitana de Curitiba. Eu mesmo achava que eu não era ninguém. Eu mesmo me achava esquisito, tímido, fechado. E eu era para estar lá até hoje, vivendo no meu mundinho. Não ia conhecer a Priscilinha, não ia conhecer vocês. Eu ia viver uma vida lá, tranquila, até podia ser, mas totalmente sem produzir nada. Mas daí Deus me achou, me chamou, além, né, me amou, mas Ele me chamou, me vocacionou, eu acreditei e comecei a estudar e fui a fundo, e entrei para a igreja, me batizei, me deram oportunidade, eu cresci e foi aumentando a chama, Deus foi transformando a timidez, foi transformando tudo, minha cabeça, minha intelectualidade, meus bloqueios, tudo. Foi expandindo, então a gente não tem noção. Pessoas que oraram por mim, que investiram em minha igreja, que pagou o seminário para mim. Olha o resultado, que benção. Não que eu seja também muita coisa, mas é melhor do que ficar lá escondido. Hoje eu posso abençoar mais vidas. Enfim, quem ganha uma alma, sábio é. Vale muito. Cada pessoa alcançada é uma vida transformada. Nada do que fazemos para Deus é em vão. Nada. Nada. Às vezes aqui a gente está no batismo, né? Irmão, a gente que é pastor, a gente vive a igreja e as pessoas, né? E as pessoas, elas entram na nossa vida e marcam a nossa vida. Então, às vezes eu estou ali atrás no batistério e tem as irmãs que ajudam ali. Eu pego o meu chinelinho, coloco ali, pastor, é agora, está aqui a toalha, agora cuidado aí, e vai, fecha a cortina, se troca aí vai, traz um chocolate quente. E outras, aqui todo mundo que está servindo ao Senhor, que está trabalhando aí, está dançando a sua marca na eternidade, na vida das outras pessoas. Está transmitindo aí, tem mais de 30, 40 pessoas aqui assistindo. Então, essas pessoas estão lá, e o pessoal ali está abençoando essas pessoas. Se não tivesse essa equipe aí, não tinha como. Então, irmãos, a recompensa é eterna. Deus vai recompensar tudo. Não vale a pena se envolver na missão. Por tudo isso que eu vos falei. Concluindo. Vivemos em um tempo de grande batalha espiritual. O inimigo quer silenciar a igreja, quer fechar a igreja, ele odeia a igreja. Mas coitado dele, porque a igreja é imbatível. Enquanto você estiver aqui, nós estivermos aqui, a igreja não vai fechar as portas, ela vai abrir, expandir mais. Mas o inimigo quer enfraquecer os crentes, desanimar os crentes. Hoje de manhã, vieram alguns irmãos que estavam meio afastados, apareceram aí. Eu fiquei tão feliz, eu falei, puxa, que benção, você voltou. Que benção, que alegria. Estava desanimado, mas agora voltou a ter ânimo. Alguma coisa aconteceu para voltar para ter esse ânimo. E a gente tem que sempre estar motivando para que ninguém desanime.
O inimigo quer impedir a missão, missões mundiais, missões nacionais, Cristolândia, missões locais, viagem missionária. O inimigo não quer que a igreja aqui continue fazendo viagem missionária. Não quer. Mas Deus ainda está chamando homens e mulheres que se levantem como soldados. Então que nesta noite, que nessa campanha, a gente se levante como soldados espirituais. O mundo precisa do evangelho, as almas estão esperando, a batalha está acontecendo. Está lá no Iraque, no Irã. Mas vai acabar essa guerra, vai começar outra. Até um tempo atrás ainda está lá a outra guerra lá da Rússia com a Ucrânia, ainda não parou. Não para. A pergunta não é se existe guerra. A pergunta é de qual lado você está lutando. Então, quero terminar com essa... Coloca lá a última frase, por favor. De que lado você está lutando? Essa é a pergunta agora que eu queria deixar para você. A Bíblia nos mostra que existe uma batalha acontecendo todos os dias e não existe uma neutralidade. Você não pode ficar no meio sem fazer nada, observando. Você tem que se posicionar. Guerra é assim. Você está de um lado, o inimigo está do outro. Você não pode estar no meio, isento. De que lado você está? Ou estamos do lado de Deus, andando de acordo com a sua vontade, ou sendo levados pelo caminho desse mundo. Na Bíblia vemos que Deus chama pessoas para se posicionarem. Lá em Josué 24:15 diz: escolhei hoje a quem sirvais. Então Deus está perguntando hoje para você, está de qual lado? Na igreja você tem que estar do lado do Senhor, mas está do lado de missões? Você vai completar a missão? Ou você vai ficar isento disso? Ou você não vai fazer nada? Simplesmente você está indo no... Às vezes tem membros da igreja que estão na igreja, mas estão vivendo a linha do mundo. Não se posicionam. Você tem que se posicionar. A Bíblia nos diz isso. Hoje também somos chamados para tomar uma decisão. Talvez você tenha lutado muitas batalhas sozinho, se sente sozinho, precisa de ajuda. Talvez seja cansado, ferido nessa batalha. Mas você é convidado a vir à igreja, ao seu hospital, ser cuidado, ser medicado e ser preparado para voltar para a guerra. Querendo ou não, você está numa guerra. Não adianta você falar que não está, todo mundo está. Mas a boa notícia é que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da gente. No Evangelho de João 3,16, ele diz que ele amou tanto o mundo, ele não desistiu do mundo, que deu o seu campeão, o seu melhor soldado, o seu único filho, Jesus Cristo. Ele deu para salvar, e na cruz ele venceu a batalha totalmente. Então Jesus já venceu a batalha contra o pecado e contra a morte. Hoje você está de qual lado dessa batalha? Do lado de Jesus, do perdão, da graça? Hoje você pode decidir lutar ao lado de Deus. Queria convidar todos, nesse momento, a baixarem suas cabeças e orarem ao Senhor. Se você, essa noite, deseja entregar a sua vida a Jesus e pedir perdão pelos seus pecados, está do lado certo desta batalha, está fortalecido com as armas espirituais, do lado certo, com os anjos, com o Espírito de Deus. Você precisa orar nessa noite assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Talvez tenha aqui alguém aqui essa noite que ainda não tomou a sua decisão, e nesta batalha você não pode deixar de escolher um lado. Você tem que estar do lado do Senhor Jesus Cristo. Ele te chama então, e Ele quer perdoar os seus pecados, entrar na sua vida e transformar tudo. Você tem perdido batalhas? Deus não criou você para perder batalhas, mas para vencer as batalhas. Senhor Jesus, entra na minha vida. Faz essa oração essa noite. Se você fizer isso, a história da tua vida vai começar. É certo que você vai ganhar o inimigo,
mas você vai também ganhar um amigo, que é Jesus Cristo. E esse Deus luta as batalhas junto com você. Você jamais estará sozinho. Deus estará ao seu lado lutando. E você vai poder dizer: eu estou ao lado do Senhor. E Ele está do meu lado. Oremos ao Senhor. Pai, entrego essa mensagem nesta noite, com o desejo, Pai, que cada um de nós complete a missão pessoal que o Senhor deu, mas também que nós juntos como igreja possamos completar essa missão de levar o Teu Evangelho ao mundo, não só através desta campanha, mas durante o ano todo. Todos os ministérios, departamentos, sempre tentando alcançar vidas, levando o Teu amor às pessoas, batizando-os em nome de Jesus e ensinando a guardar todas as coisas. Obrigado porque essa igreja tem isso, tem esse envolvimento na obra missionária, tem, ó Deus, esse cuidado uns com os outros, e tem o ensino que Jesus pediu para a gente, ensinando a guardar todas as coisas. Então abençoa essa noite cada um de nós. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, pode fazer agora, fazendo essa oração: eu entrego a minha vida a Jesus. Ó Pai, entregamos no Teu altar esse momento, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Jesus.